A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 aqui dessa classe especial nesse segundo trimestre da CPAD. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, mais uma doutrina bíblica da teologia sistemática. Vamos entender sobre a existência de anjos e demônios. E eu espero que Deus em Cristo fale com você de uma forma especial, tá? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo, tá? Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, crescedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E claro que nós temos também o Facilita EBD, que pode te ajudar muito com cursos abençoadores para a tua vida. Entra aí no nosso site, o link está na descrição desse vídeo, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. Vamos trabalhar sobre o tema: existem anjos e demônios? Vamos entender à luz da palavra de Deus a existência desses seres angelicais. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Para a gente iniciar bem a nossa ministração de hoje, vamos iniciar com o nosso texto bíblico introdutório que está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E também temos a nossa leitura bíblica em classe que está no seguinte endereço: Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Faça essa leitura, gente boa, com os teus alunos em sala de aula e que Deus em Cristo te use poderosamente nessa ministração também. Conforme o Wagner Gabi, escrevendo na Teologia Sistemática Pentecostal, ele deixa claro que a doutrina de angelologia é o tratado exatamente que trabalha sobre a existência dos anjos e dos demônios também. É a doutrina que estuda sobre os seres angelicais. Então a gente precisa voltar o nosso olhar para essa doutrina também. Existem certos tipos de teologia e certos tipos de pessoas que não acreditam na existência dos seres angelicais. Nós, pentecostais, acreditamos. E nós professamos a respeito da existência desses seres angelicais, até mesmo na declaração de fé das Assembleias de Deus. Outra coisa que nós precisamos também deixar claro para você que está acompanhando a gente em sala de aula, que existem inúmeros registros dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, que apresentam a existência desses seres angelicais. Então, a Bíblia já fala dessas evidências, tanto dos anjos bons como também dos anjos caídos, conhecidos como anjos maus. E todavia, o Wagner Gabi já alerta para a gente algo que é interessante aqui: o perigo e o cuidado que nós devemos ter em realizar o culto aos anjos. Essa prática, por nós pentecostais de linha clássica, ou seja, da Assembleia de Deus, não é realizada. Nós somente adoramos ao Senhor. A nossa adoração é tributada ao Cristo, ao Rei da Glória. Os anjos são seres angelicais, servos de Cristo, que servem então à Igreja de Cristo, que você faz parte. E diante disso, eu espero que Deus em Cristo fale com você nessa ministração. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis: anjos mensageiros de Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, à luz da palavra de Deus, que essa crença na doutrina dos anjos é uma crença também vista como universal. Existem diversas religiões que acreditam na existência dos anjos. A palavra anjo no hebraico vem do termo malach, que traz essa ideia de mensageiro. No grego, a mesma palavra vem exatamente do seguinte termo: angelos, que traz essa ideia daquele que transmite uma mensagem, aquele que é mensageiro. Salmo 103, versículo 20 e 21, fala exatamente sobre a adoração e o serviço desses anjos,
que foram criados por Deus. E todavia, a gente precisa entender também isso aqui que eu estou explicando para você, que os anjos foram criados por Deus, são criaturas de Deus, são diferentes da Trindade, por exemplo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não foram criados. Eles são um. Ao mesmo tempo, se manifestam de forma espiritual, de forma poderosa, de forma trina, exercendo a sua vontade. Os anjos foram criados em um certo período da história e, por essa razão, eles não são eternos. A gente precisa entender isso aqui. Aqueles que são eternos são somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Colossenses 1,16, a Bíblia afirma que Jesus é Criador, aquele que criou todas as coisas, até mesmo os anjos. Quando você olha para a Bíblia, você encontra o termo anjo citado mais de 292 vezes em toda a palavra de Deus. Praticamente em 35 livros da Bíblia, você encontra uma passagem que vai citar um anjo do Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 24, traz essa ideia, que o anjo é então o mensageiro do Senhor. O seu ofício é exatamente apresentar a vontade de Deus, a exposição do querer de Deus, de forma específica aqui. E aí então surge a pergunta, em que época os anjos foram criados? De repente o teu aluno pode perguntar. A Bíblia fala que os anjos foram criados possivelmente antes da criação do mundo. E quem criou os anjos? A Trindade em si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos uma base bíblica aqui. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Faça essa leitura com os teus alunos. E aqui eu preciso deixar claro algumas características dos anjos, até mesmo para que você possa apresentar em sala de aula. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que os anjos são seres criados. Colossenses capítulo 1, versículo 16. É importante você ler isso em sala de aula. Em segundo lugar, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, os anjos são seres espirituais. Então você precisa apresentar isso em sala de aula também, que eles são seres espirituais. Você também precisa apresentar que os anjos são seres pessoais. Nós temos um texto bíblico, Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Leia esse texto apresentando que os anjos também são seres pessoais. São pessoas em si, usadas por Deus de forma angelical. Com base em Mateus 22, 30, os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Isso aqui faz parte de uma característica dos anjos. Lucas 20, 35 e 36, os anjos não são eternos, mas são imortais. A gente precisa demonstrar isso aqui. São imortais porque eles foram criados por Deus, antes da criação do mundo, por desejo de Deus. Mas não são eternos, porque eterno é aquele que não foi criado e já é. Com base em Daniel 9:21, os anjos são seres muito rápidos, de acordo com a palavra de Deus, são velozes. Segunda de Pedro 2:11, os anjos também são seres poderosos. Guarda isso aqui, tem muito poder. Com base em Mateus 24:36, os anjos são seres inteligentes, muito inteligentes mesmo. Com base em Lucas 9:26, os anjos também são seres gloriosos, porque eles estão em constante presença do Senhor. E conforme Daniel 7:10, os anjos também são seres numerosos. Aqui são algumas características que você pode listar em sala de aula e apresentar para os teus alunos. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí, tá bom? Deixa também o teu likezinho em Cristo Jesus. Vamos agora para o segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O Ministério dos Anjos. Qual é então o Ministério dos Anjos bons que servem ao Senhor? E você precisa apresentar isso em sala de aula. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 21, existe uma hierarquia entre os anjos bons, entre o seu ministério. O seu ministério é espetacular. O que eles fazem? E eu quero listar aqui a hierarquia angelical, conforme nós encontramos aí em algumas teologias sistemáticas, para poder apresentar para você. Essa hierarquia é vivida de forma harmônica entre eles. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, os 24 anciãos
que são citados como seres angelicais, apresentados aí em Apocalipse capítulo 4, versículo 4 ao 10, que em constante tempo estão adorando ao Senhor diante do trono de Cristo. Nós encontramos também os querubins, citados aí dentro da Bíblia, em Ezequiel 10, 20, que tem a função então de guardar a glória de Deus. Nós encontramos na Bíblia também os serafins, citado em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 6, que em constante tempo adoram ao Senhor, reivindicam e exaltam o nome do Senhor, glorificando o nome do Cristo, glorificando o nome do Senhor, em todo tempo dizendo Kadosh, 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 Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Que coisa linda que temos aqui na Bíblia. Nós encontramos também a categoria dos arcanjos. Existem pessoas que defendem, por exemplo, que só existem um arcanjo só. Mas existem diversos estudiosos que acreditam que existem mais de um arcanjo. Todavia, nós vamos apresentar aquilo que nós encontramos na palavra de Deus para você. Com base em Salmo 148, versículo 8, os arcanjos são aqueles que servem no exército de Deus. A Bíblia dá o nome de um arcanjo, Judas, versículo 9, também citado lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13 ao 21. São ministros de tremenda autoridade que trabalham e exercem o seu ministério nos exércitos celestiais. Nós encontramos também na Bíblia os anjos comuns, citados em Jó, capítulo 25, versículo 3, que compõem todo o exército de Deus. São inumeráveis. São servos do Senhor, que compõem então o reino celestial. E quais são então as atividades dos anjos? Os anjos possuem então, os anjos bons possuem determinadas atividades. Eles se ocupam, por exemplo, com a adoração ao Senhor. Salmos 89, versículo 7. Lucas 15, 10. Eles se regozijam então com o crescimento da obra do Senhor, o crescimento e o avanço do evangelho da igreja. Salmos 103, versículo 20. Eles exultam obedecendo à vontade de Deus. Daniel 10:10, eles organizam e orientam também os negócios das nações. Salmo 91:11, eles guiam e guardam os crentes. Então, se você serve a Jesus, você é guiado e guardado por um anjo. Hebreus 1:14, eles ministram também ao povo de Deus. Daniel 6:22, eles livram e protegem os servos de Deus. Lucas 16:22, eles guardam o corpo daqueles que morreram em Cristo como servos de Cristo. E Mateus 25:31, eles nos acompanharão no arrebatamento da igreja, no rapto da noiva. Esses são os anjos bons. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Que a palavra de Deus fale com você de forma espiritual, de forma poderosa. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa ministração, envie esse vídeo para ele ou para ela, para que tenha um entendimento sobre esse ministério dos anjos em Cristo Jesus. Agora, nós vamos avançar então para o terceiro ponto da nossa lição, que vai começar a trabalhar sobre os anjos maus, tá? E eu espero que essa palavra fale com você em Cristo. Agora nós chegamos no terceiro ponto aqui da classe dos juvenis. E nesse terceiro ponto nós vamos tratar sobre o diabo e seus demônios. Precisamos deixar claro aqui que o diabo é o inimigo das nossas almas. A Bíblia também chama ele de Satanás. É aquele que desobedeceu a Deus. Ele é um anjo caído. E a gente precisa esclarecer isso também para que você apresente a Bíblia para os teus alunos. Conforme João 13:2, a Bíblia diz que Satanás existe. O inimigo das nossas almas é um anjo caído que desobedeceu a Deus, pecando contra o Senhor, e ele existe. É o inimigo da igreja. É o inimigo da tua vida também, porque você está em Cristo. Conforme Ezequiel 28:12, ele foi criado perfeito para adoração ao Senhor. Mas como nós, Deus também deu a ele o livre-arbítrio. Ezequiel 28:14 diz que ele foi criado como querubim, um guardião da glória do Senhor. Porém, ele quis usurpar essa glória para si, tomar a glória de Deus para si, subir acima do trono de Deus. E conforme Ezequiel 28:15, ele conseguiu atrair também uma diversa quantidade de anjos que o seguiram.
por conta da sua conduta impecável. De acordo com a Bíblia também, quando lemos Ezequiel 28:17, ele caiu porque encheu seu coração de inveja, encheu seu coração de orgulho, desobedecendo então à vontade do Senhor. Isaías 14:12-17 narra exatamente sobre a queda do inimigo das nossas almas quando desobedeceu a Deus. E Isaías 14:12 diz que ele foi rebaixado, ele foi expulso dos céus com aqueles que eram seus seguidores. Sua natureza. Quando a gente olha para entender sobre a natureza dele, conforme Jó 1:8, nós encontramos na Bíblia o registro que ele é uma pessoa. Em Marcos 13:29-39, nós encontramos o seu nome, Satanás, adversário, inimigo das nossas almas. Apocalipse 12:10, a Bíblia narra ele como acusador. A Bíblia também chama ele de diabo. E qual é o seu caráter? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz que ele é astuto e utiliza essa astúcia para o mal, para te levar ao pecado e à distância de Deus. Em Apocalipse 13, versículo 11 e 14, diz também que ele tem uma espécie de poder, porque ele é um anjo caído. Então não imagine o inimigo como um ser fraco, patético, mas ele é um ser forte e poderoso, que pode sim acabar com a tua vida. Ele está a todo tempo em nosso derredor, rugindo como um leão, procurando tragar você. Em 2 Coríntios 11:14, chama ele de enganador. Nós encontramos ele como aquele que utiliza um engano para poder enganar a igreja, enganar os servos de Cristo. Judas, versículo 9, ele é apresentado como aquele que é oposto à obra de Deus. Ele é aquele que é o opositor e se opõe tudo aquilo que vem de Deus. João 14:30, ele já é o príncipe desse mundo, da filosofia má, desse mundo invertido, que coloca a mentira como verdade e distorce exatamente o pensamento da verdade, colocando a verdade como algo mal, como nós estamos vendo nesses dias. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia já chama ele de o Deus desse século, o pai da maldade. E onde ele habita? Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Nas regiões celestiais. A Bíblia também narra para a gente, em João 7, que ele está ativo, rondando e sondando a terra, procurando você, para poder destruir a tua vida. Mas o que nos guarda é o Cristo. O que nos protege é o sangue de Cristo. É a nossa comunhão com Jesus. E qual é a sua obra? O que ele fez? A Bíblia diz que ele que originou o pecado, conforme Ezequiel 28:15. A Bíblia também diz, com base em Atos 10:38, que ele é aquele que origina o sofrimento na vida das pessoas. Hebreus 2:14, ele também é aquele que causa a morte sobre a vida daqueles que desobedecem a Deus. 1 Tessalonicenses 3:5, ele é aquele que atrai o mal. 2 Timóteo 2:26, ele é aquele que ilude e engana os homens. João 13:2, ele é aquele que provoca no coração das pessoas propósitos ímpios. João 13:27, ele é aquele que se apossa dos homens. 2 Coríntios 4:4, ele é aquele que cega o entendimento das pessoas para não compreender sobre o Cristo. Marcos 4:15, ele é aquele que dissipa a verdade. Marcos 13:25, ele levanta obreiros da iniquidade. 1 Tessalonicenses 2:18, ele se opõe àqueles que exercem obra de Deus. Apocalipse 12, 9 e 10, ele acusa os crentes. E Apocalipse 12, 9 e 17, ele dará poder ao anticristo. Então a obra de Satanás é terrível. E quem são então os demônios? Os demônios são seres espirituais sob o comando do inimigo das nossas almas, de Satanás. E a existência dos demônios é reconhecida pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que os demônios tremiam de medo pela presença de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala sobre a natureza dos demônios também. E qual é a natureza dos demônios? Eles são inteligentes, eles são espíritos, eles são numerosos, eles são maus e maliciosos, eles são vis e perversos, eles são seres obstinados e seguidores de Satanás.
E quais são as atividades dele? A tentação, a obsessão, influenciando as pessoas a viverem a crise e a traição também. Eles são maus, que provocam exatamente tudo aquilo que é mal ao coração das pessoas. Que você em Cristo entenda que a nossa verdadeira liberdade é estar em Jesus. Em Cristo estamos protegidos. E para fechar a aula de hoje, se eu estou contribuindo com você, comenta aí. Vamos agora para o quarto ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma guerra espiritual. Nesse quarto ponto, você precisa deixar claro para os teus alunos que o que mais o inimigo quer é que você desacredite na existência dele. Existe sim uma verdadeira guerra espiritual em nosso meio. Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele fala sobre essa guerra espiritual que estamos vivendo contra o inimigo das nossas almas. A atividade do inimigo é roubar, matar e destruir. João 10:10. Em Apocalipse 5:5, nós aprendemos algo interessante, que o inimigo anda em nosso derredor, rugindo como leão, mas não é o verdadeiro leão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. E desse, o inimigo treme de medo. E é por isso que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra setas malignas, contra a obra do inimigo, firmados em Jesus. Estamos vivendo em um momento de crise espiritual e precisamos ter clareza sobre a existência do maligno e também dos anjos bons, que nos ajudam a estar firmes com Cristo. Que Deus em Cristo abençoe você através dessa ministração. Espero ter contribuído contigo. Se contribuir com você, aproveita, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário, tá? Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, temos algumas dicas de leitura. A primeira dica é essa teologia sistemática pentecostal, que pode te ajudar muito nessa ministração. E a segunda dica é a teologia sistemática pentecostal, na realidade, do Eurico Bergsten, que também tem uma visão pentecostal. Eu espero que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Na próxima aula, lição de número 11, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto aqui: vida após a morte. Que Deus te abençoe, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.